Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos tratar de um tema que é importantíssimo para as empresas e também para os servidores. Nós vamos dividir esse vídeo em duas etapas, primeiro para as empresas, depois para os servidores, mas é importante que um escute a parte do outro para entender a contextualização que o legislador criou na nova lei de licitações. Antigamente, na 8666, existia grande discricionariedade, grande liberdade para o gestor público aplicar a sanção que ele entendesse que era a mais conveniente para aquele caso em específico. E isso dava margem para uma série de desvios, de desvirtuamentos, desde omissões, leniências, desídias, até compactuações com a própria irregularidade, que poderia inclusive configurar crime. Muitas vezes se ouviu, aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei, Então, para quem eu não conhece, eu vou aplicar o rigor da lei. Para os meus amigos, para os meus conhecidos, eu vou dar uma aliviada. E, obviamente, que isso fere diversos princípios na lei de licitações e até na própria Constituição Federal. Bom, o legislador da nova lei de licitações, percebendo que este era um problema endêmico em todo o Brasil, municípios, estados e também União, decidiu mudar esta dinâmica e reduzir essa discricionariedade. E no artigo 156, que vai trazer as sanções na nova lei de licitações, advertência, multa, impedimento e inidoneidade, ele mudou o texto e colocou da seguinte forma, veja comigo, lá no parágrafo 2º, no parágrafo 4º e no parágrafo 5º está lá, a sanção prevista no inciso 1º, que é o de advertência, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa do inciso 1º, que é o descumprimento parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. No parágrafo 4º, que vai falar do impedimento, ele diz a sanção prevista no inciso 3º, que é a de impedimento, será aplicada aos responsáveis pelas infrações administrativas, lá do inciso 2º até o inciso 7º, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. E a sanção de inidoneidade, no parágrafo 5º, será aplicada aos responsáveis pelas infrações do inciso 8º ao 12º do artigo 55, do 155, ou dos incisos 2º ao 7º, quando ela for majorada. Volta aqui comigo. Então perceba que o legislador definiu qual a sanção específica para cada infração específica e proibiu que o agente público atenuasse o tipo de sanção. Nós temos a razoabilidade e a proporcionalidade. Razoabilidade é horizontal, é escolher que tipo de sanção, advertência, multa, impedimento, inidoneidade. E a proporcionalidade é o quanto dessa sanção, quanto de multa, quanto de impedimento, quanto de inidoneidade. O novo legislador mexeu radicalmente na razoabilidade, impedindo que se mude a razoabilidade para atenuar. Então eu não posso mais, sendo o caso, por exemplo, de impedimento, transformar isso numa advertência. Eu terei que aplicar o impedimento. Eu não posso mais, num caso de inidoneidade, transformar isso numa advertência, transformar isso apenas numa multa. Por quê? Porque a lei diz será aplicada, passa a ser, portanto, obrigatório. E é aqui que o ponto é importante para a empresa. Por quê? Porque quando a gente vai falar de impedimento, nas infrações que foram alocadas como puníveis obrigatoriamente por impedimento de licitar e contratar, eu tenho não apresentação de documentação necessária para o certame, não assinatura de contrato, atraso na execução de contrato, sabe aquele pedido de reequilíbrio que você pede e enquanto não é deferido você demora para executar, tira a gente da obra, tira a gente do serviço, configura atraso, punível com impedimento. Sabe aquela licitação que você participa sem atestado, você não coloca o atestado de capacidade técnica, você não coloca a documentação, é punível com impedimento. Sabe quando você não assina o contrato? Punível com impedimento. Sabe quando você pede para desconsiderar o seu lance sem um motivo justificável? Motivo de impedimento. Na legislação anterior, os servidores acabavam não punindo. A empresa participava, era inabilitada porque faltava documento, ia embora para casa e vida que segue. Agora não. Agora é obrigação do agente público fazer constar na ata ou no relatório de fiscalização o cometimento da infração para que a autoridade responsável instaure processo punitivo contra a empresa. E aí vai ter todo o processo punitivo. Posso até gravar um vídeo explicando como é o processo punitivo na nova lei de licitações. Se você tiver interesse, deixa aqui no comentário se você quer em mais detalhes o processo punitivo. Mas agora não vai dar para passar pano, essa é a verdade para a empresa. Então, empresa,
você que participa sem documentação, você que joga o preço lá embaixo e depois tenta desistir, você vai tomar porrada. Você vai ser declarado, né, impedido de licitar e contratar. E cuidado, porque o impedimento de licitar e contratar na nova lei alcança todo o ente federativo. Então, por exemplo, se você for punido por uma autarquia do Estado de São Paulo com impedimento de licitar, você não licita, não contrata, não prorroga, não aditiva nenhum contrato com qualquer órgão do Estado de São Paulo. Com o município pode, com outros estados pode, com a União Federal pode, mas não pode com órgãos do Estado enquanto perdurar a sanção. Então reparem que na nova lei de licitações, o legislador impediu que eu atenuasse a razoabilidade. Eu posso agravar, posso transformar de uma mera advertência para eventualmente um impedimento, de um impedimento para uma inidoneidade, mas o contrário eu não posso fazer. E aí eu só vou ter liberdade quanto à proporcionalidade da sanção. Esse é um ponto importante para as empresas. Agora, do outro lado, eu tenho um ponto específico para o servidor, porque a partir do momento em que a lei diz será aplicada, se eu não aplicar a sanção, se eu não instaurar procedimento, se eu não comunicar a infração, eu posso responder por omissão, responder por desídia. Então você que é o pregoeiro e verifica que o licitante não apresentou a documentação de habilitação, você é obrigado a fazer constar isso na ata de cessão de licitação e a encaminhar para a autoridade com a opinião de instauração de processo punitivo. Você que é fiscal e percebe que a empresa está atrasando a execução do contrato sem justificativa, é obrigado a colocar no relatório de fiscalização e encaminhar para o gestor para a instauração de processo punitivo, sob pena de, acompanha comigo, olha o que diz o TCU. O âmbito de discricionariedade na aplicação de sanções em contratos administrativos não faculta ao gestor, verificada a inadimplência injustificada contratada, simplesmente abster-se de aplicar-lhe as medidas previstas em lei, mas sopesar a gravidade dos fatos e os motivos da não execução para escolher uma das penas exigidas. Outro exemplo, também do TCU, as empresas selecionadas via pregão, que quando convocadas a assinar os contratos não apresentam a documentação exigida ou não levam a termo o compromisso assumido, ou seja, né, não honrar o seu lance, devem sofrer as penalidades previstas, sob pena de o agente administrativo omisso, nesse sentido, sofrer as sanções legais. Volta aqui comigo, essas decisões nem são novas, mas é importante porque agora na nova lei de licitações o conceito de erro grosseiro, lá da LINDB, o conceito de erro grosseiro passa a ter muito impacto. Se a lei diz deve ser feito e você não faz e não justifica o porquê não fez, você está passível de ser punido via processo disciplinar. Então, a nova estrutura regulamentar, a nova estrutura legal do procedimento punitivo na nova lei de licitações cria a obrigação para o servidor, seja ele o pregoeiro, seja ele a comissão de contratação, seja ele o fiscal de contrato, cria a obrigação destes agentes de se posicionarem, de manifestarem, de informarem o descumprimento contratual ou da lei no procedimento, para que as autoridades possam, então, instaurar procedimento punitivo ou não. Ah, Ricardo, eu sou pregoeiro, eu mencionei na ata, encaminhei para o prefeito e o prefeito nada fez, eu vou responder? Não, não vai. Por quê? Porque você fez a sua parte. Quem vai responder? Ele, que não instaurou o processo punitivo. E veja, instaurar o processo punitivo não significa dizer que a empresa vai ser punida. Às vezes ela pode ter uma justificativa, uma excludente de culpabilidade, e aí ela não vai ser punida. Mas a obrigação é de comunicar a infração, ou a potencial infração, instaurar processo punitivo, instaurar o contraditório, a ampla defesa, e aí julgar e eventualmente punir. Então notem que a sistemática de sanções agora tornou o jogo mais sério. Você que é uma empresa aventureira, que entra em toda a licitação e está nem aí, só com o preço lá embaixo, depois desiste, participa sem documentação para ver o que o pregoeiro vai entender, né? Você está correndo um grande risco de ser impedido de licitar e contratar naquele ente federativo, no âmbito daquele ente federativo. Você que é servidor e não aponta a irregularidade, você está correndo o risco aí de ser punido em processo administrativo disciplinar. Ou seja, 2 pontos importantes dos 2 lados da mesa. Um vídeo direto, rápido, objetivo, 2, 3 minutinhos, né? Nem senti passar esse vídeo, mas com muito conteúdo para você. Se você quer mais vídeos como esse, deixa nos comentários o tema do vídeo que você precisa. Se você tem dúvida, vai lá na bio do meu Instagram, tem um link direto pro meu WhatsApp e você pode conversar comigo.
Não deixa de seguir o meu canal, compartilhar esse vídeo, salvar este vídeo, dar a seu like, dar a sua curtida, para que a gente possa se ver no próximo vídeo. Eu te desejo boas licitações. Tchau!